por favor, agora pegue sua Bíblia e abra no seu quinto livro, o livro de Deuteronômio. Participe do encontro com a palavra em mais um estudo da inspirada Santa Palavra de Deus, escrita para você e para mim. O livro de Deuteronômio é uma coleção de sermões pregados por Moisés. Já vimos juntos vários deles em nossos estudos anteriores e hoje estudaremos mais sobre os importantes sermões de Moisés. No capítulo 17 de Deuteronômio, há uma profecia e uma norma de conduta para o povo de Deus. Moisés era um profeta, e um profeta fazia duas coisas. Ele profetizava e pregava a palavra de Deus. Algumas vezes ele fazia essas duas coisas juntas. Na maioria das vezes ele não exercia o papel de profeta, fazendo previsões. Ele apenas pregava a palavra de Deus. Mas às vezes ele profetizava e pregava a palavra de Deus. No capítulo 17, ele fez as duas coisas. O povo ainda não tinha um rei. Ele só teria um rei 500 anos mais tarde. Mas Moisés anunciou para eles: quando vocês entrarem nessa terra, um dia decidirão que querem um rei. Eu não acredito que Deus quisesse que eles tivessem um rei. Mas Moisés previu isso. Vocês vão querer ter um rei, e Deus dará um rei a vocês. Quando isso acontecer, e vocês o tiverem coroado, e ele já estiver cumprindo o seu mandato, quero que vocês o façam reinar sobre essas leis que eu anunciarei agora. Quando ele for coroado e sentar-se no trono como rei, deverá copiar essas leis do livro que estará com os sacerdotes levitas. A cópia dessas leis deverá ser sua constante companheira. Ele deverá lê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a respeitar o Senhor, seu Deus, obedecendo todos os seus mandamentos. Essa leitura constante da palavra de Deus o impedirá de sentir-se melhor do que seus co-cidadãos. Também o impedirá de se desviar o mínimo que seja das leis de Deus e assegurará que ele tenha um reinado bom e duradouro. Então seus filhos o sucederão no trono. O primeiro rei bom que Israel teve foi Davi. Nos Salmos, Davi nos deu a descrição de um homem abençoado por Deus. Ele disse que o homem abençoado por Deus, não é abençoado por acaso ou por coincidência. Suas bênçãos são um banquete de consequências. Ele é abençoado porque é um homem que crê na palavra de Deus. Ele ama a palavra de Deus e tem prazer nela. Ele medita nela dia e noite. Por isso ele é como a árvore que tem suas raízes firmadas em solo fértil. E é por isso que Deus o abençoa. De onde Davi tirou essa revelação? Acho que ele próprio era um homem abençoado. Creio que ele amava a palavra de Deus e meditava nela dia e noite. E ele fazia isso porque Moisés prescreveu uma lei dizendo que quando o povo de Deus tivesse um rei, esse rei deveria, de próprio punho, fazer uma cópia dos 5 primeiros livros da Bíblia e viver com eles e meditar neles dia e noite. Não seria maravilhoso se tivéssemos essa lei no Brasil? Sempre que um presidente tomasse posse, a primeira coisa que faria seria passar algumas semanas em Brasília, transcrevendo com as próprias mãos os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ah, isso seria incrível, não? Não é verdade? Não seria incrível se pudéssemos dizer: Senhor Presidente, a primeira coisa que o Senhor deve fazer nas primeiras 2 horas do dia, todos os dias, é meditar nessa palavra. Leia diariamente a palavra de Deus. E não seria maravilhoso poder reivindicar isso dos presidentes, reis ou primeiros ministros? Não só do Brasil, claro, mas de todos os lugares do mundo. Moisés passou as leis para o rei, que ele sabia o povo teria um dia. No capítulo 18 de Deuteronômio, há um sermão muito forte contra o ocultismo. Deus não aprova coisas como previsão do futuro ou mediunidade. Nesse sermão nós lemos: Moisés escreveu: nenhum israelita deve praticar a magia negra ou pedir proteção aos espíritos malignos, nem prever o futuro, nem ser encantador de serpentes, médium, mago ou invocador de espíritos de mortos. Qualquer um que fizer essas coisas será objeto de horror e desgosto para Deus. Deus eliminará essas nações dessa terra, porque elas praticam tais coisas. As nações que vocês conquistarão praticam essas coisas, mas o Senhor seu Deus não permitirá que vocês as pratiquem. Alguém já disse que há mais coisa entre o céu e a terra do que o homem possa imaginar.
Observe que as Escrituras não afirmam que tais fenômenos não sejam reais, nem que não existam. A Bíblia diz: não se envolva com isso. A razão pela qual Deus proíbe tão severamente todas essas coisas é porque elas possuem uma fonte, e essa fonte não está em Deus. Se a fonte não é Deus, então quem é? Algumas pessoas ficam muito ansiosas para ver poderes ou manifestações espirituais e acabam achando que qualquer manifestação psíquica, vamos dizer assim, seja do Espírito Santo, qualquer manifestação espiritual é o Espírito Santo. Isso é uma ingenuidade. As Escrituras afirmam que vários lugares examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. Qual é a fonte desses espíritos? A Bíblia afirma que há uma dimensão espiritual e que ela pode ser positiva ou negativa. Há um espírito que é santo e que vem da parte de Deus. Na verdade, a Bíblia afirma que o Espírito Santo é o próprio Deus. Deus trabalha e se expressa através do Espírito Santo. Existem o fruto e os dons do Espírito, mas há espíritos na dimensão espiritual que não são santos e também não são da parte de Deus. Quando você se envolve com previsões do futuro, cartomantes, espiritismo, simpatias e todas essas coisas mais, sabe, você está lidando com um espírito que não vem de Deus. Portanto, através de Moisés, Deus proibiu severamente o seu povo de se envolver com esse mundo espiritual negativo. No capítulo 18 do livro de Deuteronômio, encontramos um sermão muito importante sobre Moisés, o grande profeta. Essa foi uma das mais importantes profecias de Moisés. Ele disse: um dia virá um profeta ao mundo. Quando vocês estavam no Monte Sinai, Deus entregou a lei por meu intermédio. Vocês disseram a ele através de mim: não queremos que Deus fale conosco. Não podemos ouvir sua voz, senão morremos. Não podemos ter contato direto com Deus. Muito bem. Deus ouviu sua oração e seu pedido. E enviará um homem ao mundo que será um profeta especial, através de quem ele falará com vocês. É claro que essa é uma profecia messiânica de Moisés e uma resposta à oração que o povo fez ao pé do Monte Sinai, quando afirmaram que não poderiam falar com Deus diretamente. Deus deu a eles uma palavra escrita, mas queria se comunicar com eles de outra forma, de uma forma além da palavra escrita. No seu amor e misericórdia, Deus se comunicou com eles através de um profeta. Esse profeta era o Messias, que era profeta, sacerdote e rei. Observe que quando João Batista foi examinado pelos líderes religiosos, eles lhe perguntavam: ei, você é que é o profeta? Todos eles tinham conhecimento daquela profecia de Moisés. Quem seria esse profeta? Jesus Cristo, é claro. No capítulo 20, nós encontramos um grande sermão sobre fé. Nesse sermão, Moisés diz: quando vocês forem lutar com inimigos mais fortes que vocês, lembrem-se que a sua única esperança é a presença de Deus com vocês. Lembrem-se de que o que vocês precisam para atacar o inimigo mais forte do que vocês é a fé. Para dar uma demonstração dessa fé, quando vocês marcharem contra inimigos mais poderosos que vocês, os sacerdotes e oficiais devem se levantar e perguntar: alguém de vocês está com medo? Então volte para casa. Nós não precisamos de você. Algum de vocês acabou de plantar uma vinha? Pode ser que você seja morto e alguém comerá o fruto da sua vinha. Gideão aplicou esse sermão quando estava saindo para lutar contra os midianitas. O seu exército era composto de 32.000 soldados que lutariam contra centenas milhares de midianitas. Deus lembrou da profecia de Moisés e disse: ei, Gideão, pergunte a essa gente: algum de vocês está com medo? Então vá para casa. Gideão fez isso e 22.000 homens voltaram para casa. Gideão, então, só tinha 10.000 homens, e Deus disse: puxa, Gideão, você tem muita gente ainda. Você tem 10.000 pessoas. Se você ganhar essa batalha, vai pensar que foi por causa de toda essa gente. Você tem que passar uma peneira. Quando você chegar ao rio, vão mostrar como fazer isso. Então Deus deu as instruções. Diga para os que passarem pelo rio, apenas lambendo a água para ficarem do outro lado do rio.
Para aqueles que se abaixarem para beber a água, diga para eles ficarem nessa margem do rio. Você não precisa deles. Sabe, 9.700 homens se abaixaram para beber a água. E Deus ordenou: mande-os de volta para casa. Você não precisa deles. Tudo o que você precisa são os 300 homens que apenas lamberam a água. 300 homens era menos do que 1% daquilo que Gideão tinha no início. A estratégia de Deus era mais ou menos essa. O número de soldados que Gideão tinha não era importante ainda, nem a habilidade e o talento deles como guerreiros. O que realmente importava é que Deus estava com eles. O poder da presença de Deus seria o mesmo com 300 soldados ou com 32.000 soldados. Mas, para ter certeza de que eles acreditariam nisso, que a única esperança que tinham era a presença de Deus com eles. Deus instituiu por meio de Moisés esse desafio tremendo. Davi acreditou. Todos os homens de Deus acreditaram. Davi declarou: a batalha é do Senhor. Certo dia, um grupo de pastores estava almoçando em uma base militar muito importante, onde estavam guardados os melhores jatos do exército americano. Eles nos mostraram todos os aviões e um pouco do poder de fogo que eles tinham. Um pastor presbiteriano velhinho me puxou de lado e disse: ei, em Deus nós confiamos. Não é o que nós dizemos? Não é o que está na nossa moeda? Será que realmente nós confiamos em Deus? Ou será que confiamos em nossos mísseis e em nosso poder de fogo? Esse é o ponto do sermão do capítulo 20. Sabe, isso é algo muito importante. Isso vale para a nossa vida hoje? Claro que sim. Você confia em Deus? Você tem fé? Você tem enfrentado a batalha da sua vida com uma verdadeira fé? Isso é muito importante. Que maneira maravilhosa de terminarmos o estudo do livro de Deuteronômio. Há muito mais nesse livro do que aquilo que nós estudamos. Eu tentei compartilhar com vocês alguns dos pontos mais marcantes. Eu gostaria que você pensasse nisso. O mesmo Deus que esteve com Gideão, o mesmo Deus que esteve com Moisés, o mesmo Deus que esteve com Davi, está também com você. Quer fazer parte todos os dias da sua existência.